José Luiz Rodrigues Zapatero e Pedro Sanches encurralados com o caso Plus Ultra. Vamos começar! Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. Continuamos com a ressaca de uma das maiores notícias do ano. O ex-primeiro-ministro José Luiz Rodrigues Zapatero foi indiciado por crimes muito graves como organização criminosa, tráfico de influência ou falsidade. Temos a decisão do juiz da Audiência Nacional, José Luiz Calama. Essa decisão de 85 páginas, na qual ele detalha tudo. As provas, todos os indícios que pesam contra Zapatero. E que não apenas encurralam Zapatero, mas também encurralam o próprio presidente do governo, Pedro Sanches. Vamos explicar e vou dar um resumo do mais importante dessas 85 páginas do despacho. Vou destacar os principais pontos, pois ler as 85 páginas do despacho levaria até amanhã. Vamos compartilhar essa informação. Esse resumo na tela, como sempre fazemos, mas antes, se ainda não fizeram, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares. Já estamos quase chegando a 130 mil inscritos. E vamos agora com os pontos-chave dessa decisão do titular do Juízo Central de Instrução número 4 da Audiência Nacional, José Luiz Calama. Como eu disse, preparei um resumo para que vocês fiquem com o mais importante, porque são muitas datas, nomes, empresas, envolvidos, quantias de dinheiro. E vamos fazer então um resumo para que chegue até vocês o que é importante, o mais relevante dessa decisão de 85 páginas que conhecemos nas últimas horas. E que aponta diretamente para Zapatero, mas também coloca Pedro Sanches contra a parede. E vamos contar isso no final. O juiz da Audiência Nacional, José Luiz Calama, retirou o sigilo das investigações sobre o chamado caso Plus Ultra e decidiu convocar o ex-presidente do governo como investigado. José Luiz Rodrigues Zapatero, no próximo dia 2 de junho como suposto líder, abro aspas, de uma estrutura estável e hierarquizada de tráfico de influências, cuja finalidade, abro aspas, é a obtenção de benefícios econômicos, por meio da intermediação e do exercício de influências perante instâncias públicas em favor de terceiros, principalmente Plus Ultra. Segundo o magistrado, essa trama utilizou sociedades de fachada, documentação simulada e canais financeiros opacos para exercer influências ilícitas, ocultar a origem e o destino dos fundos e obter benefícios econômicos em favor de terceiros e do próprio esquema. Na decisão em que determina a convocação de Zapatero como investigado para o dia 2 de junho, às 9 da manhã, assim como buscas em seu escritório e outras 3 empresas. O instrutor lembra que assumiu este procedimento no mês de março passado, após receber a transferência do Juizado de Instrução número 15 de Madrid. Em 85 páginas, Calama mostra que a investigação revelou a existência de uma organização voltada ao exercício ilícito de influência, liderada por Zapatero, que teria colocado seus contatos pessoais e sua capacidade de acesso a altos cargos da administração a serviço de terceiros interessados em obter decisões favoráveis. A intervenção de Manuel Aron, Fajardo Garcia e Júlio Martins como intermediários diretos com os clientes, assim como a participação operacional de sua secretária Maria Gertrudes Alcázar e de Cristóbal Cano, revela uma divisão funcional de tarefas orientada para maximizar a eficácia das gestões perante órgãos públicos. Em segundo lugar, os fatos descritos, acrescenta o juiz, demonstram que a influência exercida não se dirigiu a obter um tratamento geral ou uma expectativa indeterminada, mas sim a obtenção de uma decisão administrativa concreta. A aprovação e o desembolso da ajuda pública solicitada pela Plus Ultra no âmbito do Fundo de Apoio à Solvência. A sequência temporal de reuniões, contatos e comunicações, incluindo o acesso antecipado a informações privilegiadas sobre a iminente concessão da ajuda, evidencia que a rede atuou com a finalidade específica de influenciar a decisão do órgão competente.
A investigação também revela, aponta a decisão, a existência de contrapartidas econômicas canalizadas por meio do entorno societário controlado por Júlio Martins, por meio de contratos de consultoria elaborados ad hoc e pagamentos diretos e indiretos provenientes da Plus Ultra e de outras sociedades vinculadas. Isso constitui, segundo Calama, um indício relevante da relação causal entre a atividade de influência e o benefício econômico buscado. Além disso, acrescenta a utilização de sociedades instrumentais como Caleton Consultores e Summer Wind. Demonstra a triangulação de pagamentos e a participação de administradores com funções de laranjas, que reforçam a aparência de uma estrutura desenhada para ocultar a origem e o destino dos fundos. Só quero lembrar a vocês que estamos falando do ex-primeiro-ministro José Luiz Rodrigues Zapatero. É impressionante, liderando um esquema organizado e hierarquizado. A decisão também diz que existem duas maneiras de conseguir os auxílios para o resgate da Plus Ultra. O juiz instrutor lembra que os diretores da Plus Ultra tentaram obter a ajuda de 53 milhões de euros, concedida pela CEP por meio de mecanismos fora dos canais legalmente estabelecidos. Para isso, articularam duas linhas de influência diferentes, uma através do então ministro dos Transportes, José Luiz Ábalos, e outra através de Zapatero. Embora ambas as vias tenham operado simultaneamente, foi a de Zapatero que acabou adquirindo um papel predominante e permitiu à Plus Ultra alcançar os objetivos pretendidos. O magistrado considera que o conjunto de indícios reunidos evidencia a existência de uma rede organizada dedicada ao exercício de influência, sustentada nos contatos de Zapatero. Essa rede teria atuado em benefício de terceiros, sendo estes, na condição de clientes, quem pagavam determinadas quantias em troca dos serviços prestados. Nessa estrutura, segundo o juiz, Júlio Martins desempenharia um papel relevante em diferentes níveis, como interlocutor habitual dos clientes da rede, como receptor e executor de instruções diretas de Zapatero e também como responsável por um esquema societário destinado a canalizar os fundos recebidos desses clientes. A transferência desses fundos para o ambiente societário teria sido formalizada por meio de contratos, geralmente de assessoria ou consultoria, usados apenas como justificativa documental perante terceiros. O principal beneficiário final das receitas obtidas seria Zapatero, assim como a empresa Guade de Guadefab, cujas administradoras e sócias são suas filhas. Recorrendo-se novamente a contratos de natureza semelhante para justificar a transferência de fundos. Explica a decisão que a gestão cotidiana da rede corresponderia a um terceiro nível hierárquico, integrado por Maria Gertrudes Alcázar Jiménez, secretária do escritório de Zapatero, que executaria diretamente as ordens dadas por ele. Por sua vez, Cristóbal Alcacano assumiria um papel equivalente ao de Gertrudes, atuando como gestor diário responsável pelo ambiente societário controlado por Júlio Martins, mantendo ainda um contato constante com Maria Gertrudes. Também os investigados souberam da concessão da ajuda antes de sua aprovação definitiva. Nessa decisão, o juiz destaca que a capacidade de influência da rede para acessar informações privilegiadas ficou evidente em fevereiro de 2021, quando dois dos investigados comemoraram, em uma troca de mensagens, a concessão de ajuda à Plus Ultra. Antes da decisão formal do Conselho Gestor e de sua aprovação definitiva, que foi realizada em 9 de março, o contato da Plus Ultra com o Círculo de Zapatero não foi casual, mas sim faz parte da existência de uma trama organizada de exercício ilícito de influência, liderada por ele, que seleciona clientes, dá instruções para criar empresas em territórios offshore e adota estratégias para se desvincular formalmente da estrutura. Nesse sentido, o juiz Calama explica que a estrutura investigada não se limita à Espanha. Seguindo instruções de Zapatero, foi criada pelo menos uma empresa offshore, Landsite Dubai FC FZ FZCO ou Landsite Middle East FZ FZCO, totalmente controlada pela Idélia. Idela Consulência Estratégica, com um plano de negócios de 3 milhões de dólares em 5 anos. E da Idela? Firmou com a Plus Ultra um contrato para receber 1% do resgate, cerca de 530 mil euros.
E a proximidade temporal entre esse contrato, em 19 de janeiro de 2021, e o início das providências para constituir a sociedade Landsite em 26 de janeiro de 2021. E a ausência de pagamentos na Espanha indica que a sociedade offshore poderia ter sido criada para canalizar esse recebimento. Quanto aos beneficiários finais, vamos aos números. Aponta o despacho. Análise relevante. Teria reunido 490 mil euros, teria enviado 490 mil euros para Zapatero e 239 mil para Quad de Quadefab, de modo que a maior parte dos fundos recebidos. O momento se tornou de plus ultra, inteligência prospectiva, soft, gestor de pessoas, os apresentados, o entorno de Zapatero. Além disso, o Gates Center teria reunido 312 mil euros para Zapatero e 171 mil euros para Quadefab. Enquanto sociedades do grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero Abreu Caup, teriam enviado 681 mil euros para Zapatero e 12 mil para Quadefab. Crime de tráfico de influência. Para o juiz, os fatos investigados nesta fase inicial podem ser classificados como crime de tráfico de influência dos artigos 428 ou 430 do Código Penal. Esse tipo penal pune a conduta de quem influencia um funcionário ou autoridade ou outra pessoa que possa influenciá-los, valendo-se de uma situação decorrente de sua relação pessoal ou hierárquica, com a finalidade de obter uma decisão que possa gerar, direta ou indiretamente, um benefício econômico. Com o grau de provisoriedade próprio desta fase, o juiz instrutor aponta que estão presentes os requisitos típicos do crime de tráfico de influência. Por quê? Porque existe uma influência exercida ou simulada, direcionada à obtenção de uma decisão administrativa concreta e uma vinculação funcional entre a influência e o benefício econômico pretendido. Tudo isso em uma rede organizada e hierarquizada, que teria atuado em favor da plus ultra, e os benefícios econômicos teriam sido direcionados para Zapatero e seu círculo mais próximo. A decisão indica uma segunda linha de influência. Concretamente, detalha a atividade realizada pelos investigados, que não se limitou às gestões voltadas para obter a ajuda pública espanhola, mas também se estendeu a uma segunda linha de influência, direcionada a intervir junto ao Instituto Nacional de Aeronáutica Civil da Venezuela para garantir a autorização de voos da companhia Plus Ultra. Essa linha apresenta por si só, segundo o juiz, os elementos característicos do crime em questão, na medida em que é composta por uma pluralidade de gestões reiteradas, realizadas com unidade de propósito, e aproveitando a posição de influência que Júlio Martínez mantinha sobre o presidente do INAC, o major-general Juan Manuel Teixeira Dias. Para o juiz, tanto essa linha de influência quanto a dirigida a obter a ajuda pública espanhola configuram crime de tráfico de influências. Por identidade dos sujeitos ativos, homogeneidade típica e unidade de finalidade econômica, já que ambas respondem a um plano global de atuação, no qual a trama organizada coloca sua capacidade de influência a serviço de interesses empresariais concretos, obtendo contrapartidas canalizadas através do esquema societário controlado por Júlio Martínez. O juiz também destaca que há um padrão que se encaixa no crime de lavagem de dinheiro. Para Calama, está indiciariamente comprovado nessas etapas embrionárias da investigação a existência de uma estrutura societária e financeira internacional indiciariamente criada para canalizar fundos de origem ilícita, ocultar a titularidade real de ativos e transferir capitais para fora do território nacional. Está indiciariamente comprovado que Zapatero, com a participação de Maria Gertrudes Alcázar e Júlio Martínez, deu instruções para a constituição de uma empresa em Dubai, cujo plano de negócios previa receitas de 3 milhões de dólares em 5 anos e que seria integralmente participada pela empresa espanhola Ideia Consulência Estratégica, administrada por Júlio Martínez. A proximidade temporal, diz o juiz, entre a constituição dessa sociedade e a assinatura do contrato pelo qual a Ideia deveria receber 530 mil euros, 1% do resgate público, sem comprovação do pagamento. Na Espanha, reforça a hipótese de que a sociedade em Dubai teria sido criada para receber fundos no exterior, evitando sua rastreabilidade em território espanhol. E vamos já concluindo.
Esse padrão de atuação, na opinião de Calama, se encaixa nas modalidades típicas de lavagem de dinheiro descritas pelo Supremo, especialmente no que diz respeito à criação de sociedades de fachada em jurisdições de baixa transparência, a utilização de estruturas fiduciárias para ocultar a titularidade real, ao direcionamento de fundos por meio de contas ou produtos financeiros situados no exterior, e a desconexão deliberada entre a origem dos fundos e seu destino final. Portanto, afirma o magistrado, a trama objeto de investigação não só estaria realizando atividades ilícitas, que podem ser qualificadas como tráfico de influência, mas também outras que poderiam constituir crime de lavagem de dinheiro, conforme o artigo 301 do Código Penal, havendo indícios de que os investigados teriam praticado atos de ocultação, conversão ou transmissão de bens supostamente ilícitos, por meio de uma estrutura societária internacional desenhada para impedir seu rastreamento. Bom, depois desse resumo, certamente, para recapitular, poderíamos dizer que Zapatero está sendo investigado oficialmente por 3 ou 4 crimes: organização criminosa, tráfico de influência, falsidade e também não se descarta o crime de lavagem de dinheiro. Ainda restam muitas incógnitas, porque não se sabe se foi encontrado algo nas buscas realizadas pela Unidade de Delitos Econômicos e Fiscais da Polícia Nacional nas 3 empresas mencionadas. Entre elas está a das filhas de Zapatero. É preciso aguardar até 2 de junho para saber se haverá audiência sobre medidas cautelares e pedido de prisão preventiva para Zapatero e se o juiz aceitará. E claro, como eu dizia, toda essa história coloca Zapatero encurralado, mas também Pedro Sanches. Por quê? Porque Pedro Sanches também está encurralado. Como disse há um mês, quando antecipei com exclusividade, no Medidas Cautelares, que Zapatero seria imputado, a informação era que não se descartava que o juiz Calama pudesse convocar Victor de Aldama como testemunha. O que foi que Victor de Aldama disse? Ele afirmou que, dos 53 milhões de euros pagos pelo governo de Pedro Sanches para o resgate da companhia aérea Plus Ultra, 10 milhões foram desviados em forma de comissões ilegais. Para Zapatero e para Sanches através do Panamá? Com isso, Aldama apontou diretamente para Sanches. Estamos na iminência de que essa história ela acabe respingando no próprio Pedro Sanches. Como já disse, esse não seria o único procedimento. Também o financiamento ilegal do Partido Socialista, que ainda está sendo investigado em segredo pelo juiz da Audiência Nacional, Ismael Moreno. Podemos estar presenciando o começo do fim, mas ainda há muito caminho pela frente. Mas, enfim, sempre dizem que nunca acontece nada, que não se tomam decisões. Quem diria que veríamos o ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero, sendo investigado por crimes tão graves? Pois ninguém poderia, não teríamos acreditado, né? Há pouco tempo. E, no entanto, agora já é assim. Com isso, a justiça funciona, a polícia, quando a deixam trabalhar, funciona, o Ministério Público Anticorrupção funciona. E, sem dúvida, demos um passo muito importante para limpar a corrupção de Pedro Sanches na Espanha. Encerramos esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado e, se quiserem, deixem comentários, opiniões e likes. Vocês sabem que valorizo e podem ser sócios, escolhidos por menos de 3 euros ao mês ou do dia. Por menos de 7 euros por mês, o programa de hoje é dedicado à nossa nova sócia, Núria Tárrega. Muito obrigado por se tornar TAN. E vocês já sabem que também podem fazer contribuições via Bizum na variante de então. E vocês já sabem que também podem fazer contribuições via Bizum no site 6275567062062755637. Qualquer novidade sobre Zapatero, sobre o caso Plus Ultra ou sobre o processo, teremos aqui em Medidas Cautelares. Por quê? Porque o mais importante é que essa informação chegue a todos, porque informação é poder. Até breve!